Bom dia, Vera, bom dia, Alan. Eu não sou médico, eu sou professor de yoga há 10 anos, onde ao longo desses 10 anos eu tive a oportunidade de promover medicina complementar para pessoas desde as classes mais baixas de comunidades até as pessoas de classes sociais mais elevadas, e concordo com a Vera. Tanto os vencedores quanto os perdedores, eles estão sós. E, infelizmente, numa sociedade doente, a gente não pode se considerar saudável. Há 2 anos, eu fui contaminado pelo vírus do empreendedorismo social. E a minha utopia, que vem se tornando realidade, é uma plataforma online colaborativa de conteúdo relacionado à saúde, bem-estar e qualidade de vida para quem não tem acesso ou não tem tempo de travar contato com essas técnicas. E venho modulando através de vários parceiros e vários amigos e outras empresas. Me inscrevi no Ashoka Changemakers, que foi importantíssimo para ampliar a visão e a visão social do negócio que eu quero ter. Fiquei muito feliz de ter perdido para a Vera, de não ter passado para os finalistas, é uma honra. E vejo da seguinte forma: existem modelos possíveis de empreendedorismo social através do qual você consegue empoderar outros agentes complementares. Ao longo desses 10 anos eu vi a pesquisa científica, a academia e outros institutos dando cada vez mais importância a essa questão complementar da saúde, a questão do estresse como um agente não só de agente destruidor da saúde, como uma visão global, onde você cura uma úlcera, mas por estresse você acaba tendo uma outra transferência de problemáticas. E acredito que modelos de negócios inclusivos e dados abertos, colheita de dados abertos através do eHealth são extremamente importantes para que a gente possa empoderar a sociedade, para que, de fato, possamos criar novos bancos de dados com visões globais que não atendam simplesmente a planos de saúde e a políticas públicas que, infelizmente, jamais atenderão a nossa necessidade. E o que eu queria como sugestão, até mesmo para a questão do meu negócio, para que outras pessoas possam se empoderar com isso, é como permitir com que institutos de pesquisa tradicionais possam começar a tecer parcerias para colherem outras formas de dados, onde a ideia da minha plataforma, para contextualizar um pouco mais, é permitir com que se haja um prontuário de prevenção, onde a ideia do ciclo vicioso que quer se quebrar é quais são as atividades, alimentações e que tipos de técnicas você pode ter para que lhe mantenham saudáveis. Porque existe um gargalo que é muito importante. Não importa a forma de tratamento que a gente vai ter, não importa quantas metodologias escalonáveis e replicáveis ao longo do mundo todo que consigam atender a todo mundo, se a gente ainda tiver aquele posicionamento de que saúde simplesmente é curar doenças. Nossos planos de saúde, infelizmente, eles são bons em permitir com que se tenham seguros para precificar determinados diagnósticos e serviços de tratamento, mas eles não são feitos para nos manter saudáveis. E a gente tem esse paradoxo entre atender pessoas que não param de chegar, porque é uma sociedade que, por vários hábitos não saudáveis, que é o que a gente acaba discutindo na Rio+20, não permite com que sejamos saudáveis. A gente não tem tempo para ficar com os nossos familiares, a gente tem muito tempo de deslocamento nas grandes cidades para ficar para cima e para baixo, e o pouco tempo que nos resta, infelizmente, a gente não consegue investir na nossa saúde. Então, como permitir com que esses dados possam ser utilizados, levados à academia, para que, de fato, eles possam promover mais sinergia, mais estudo e mais empoderamento de outros agentes de saúde. I don't know the situation in Brazil well enough to have a useful opinion, but I think that it's inevitable that these e-health technologies are going to be used in one way or the other, and it's up to each society to decide the best ways to integrate them. I tend to think that having many different experiments and many different platforms is a good thing, because we're still at the early stages of learning on these things. But the more we can connect it back to the patient, the family, the human context, the more likely it is actually to bring satisfaction into the patient, because their needs are larger than having their sore throat go away, right? And so we do have to stretch the framework to be about wellness and not just about disease prevention, right?
Eu adorei sua pergunta. Você é professor de yoga, né? Eu acho que assim, é impressionante como a Faculdade de Medicina, que seria, vamos dizer, algo para o médico, na minha opinião, seria uma pessoa que promoveria a saúde. Durante os 6 anos, eu fiz a faculdade UFRJ, que é uma das grandes faculdades do Rio de Janeiro e do Brasil, e eu nunca tive uma aula sobre saúde. Eu só tive aula sobre doença. Eu não tive nenhuma aula sobre prevenção, eu só tive aula sobre doença. E isso eu acho que também não foi à toa. A gente vivia e vive ainda numa sociedade muito compartimentada, em que os saberes eles não se falam. Eu sempre sonhei que no futuro os hospitais teriam filósofos, teriam espaços de meditação, espaços de yoga, espaços de acupuntura, porque, na verdade, os hospitais, como Foucault dizia, os hospitais, as prisões, os manicômios, são locais de muito pouca saúde, né? Eu não entendo como é que os hospitais não têm plantas dentro dos hospitais, como as cores são cinzentas, quer dizer, não traz a menor alegria. É um lugar, em vez de tratar, é um lugar de matar as pessoas, porque é extremamente estranho. Eu me lembro quando eu entrei para a Santa Casa de Misericórdia, que eu fiz o 6º ano, era um lugar tão fúnebre, que acho que a pior ideia que a pessoa poderia fazer é se tratar numa Santa Casa de Misericórdia. Quem conhece as Santas Casas de Misericórdia pode imaginar, sabem do que eu estou falando. E eu me lembro que um dia a gente queria botar um cartaz para promover uma sessão, um grupo bar, discussão sobre a pessoa do paciente, e o cartaz era em cores. E as pessoas diziam, em cores não pode botar, não é científico, tem que botar em preto e branco. Então, para você, isso é um sintoma de que sociedade é essa, que o que é dito científico é algo que exclui a alegria, exclui a saúde, exclui a conexão. Eu concordo plenamente com você. Talvez o UOL, que está sendo craque o primeiro mundo, e ele vem de um país de primeiro mundo, tem esse avanço tecnológico muito rápido, não é? Então, eu acho que as e-clínicas dele, e-health dele, além do tratamento, ele tem que botar, nos iPhones e aonde for, muito conhecimento. Espero que você ganhe da gente no próximo Changemakers, porque eu acho que tem que vir um novo paradigma que seja baseado. Que mundo é esse? Que saúde é essa que nós queremos para todos? Quais são as melhores práticas de saúde já comprovadas? Eu quero te dizer que eu sempre brinco que na próxima encarnação eu quero nascer professor de yoga, porque eu acho que a yoga é uma das maiores, eu acho, não é à toa que ela existe há mais de 5.000 anos, ninguém sabe quando começou a yoga, e significa união. Eu acho que a yoga preveniria e certamente curaria milhares de doenças que são tratadas com comprimidos. Eu não entendo, eu acho um absurdo você tratar hipertensão. Eu, como médico, acho que você tem muitas vezes que dar um antihipertensivo, diurético, para o paciente baixar a pressão. Mas, além do comprimido, além do diurético, antes do paciente ter um acidente vascular cerebral, coloca ele para fazer yoga. Certamente, você vai diminuir a quantidade de medicamentos, de diurético que você vai dar para esse paciente. E, além de tudo, você vai transformar, você vai tornar, esse paciente vai ser um polo disseminador na família dele, na comunidade dele, de tratamentos saudáveis. A minha pergunta para vocês, eu queria, assim, que eu acho que a gente fala muito, eu falo muito, ou fala menos, mas, enfim, eu queria que vocês parassem, antes de terminar esse painel, eu gostaria de cada um falasse, a gente saísse do paradigma da doença e cada um falasse, vamos dizer, em 2 minutos, a gente tem que terminar ao meio-dia, mas cada um de vocês falasse em 3 minutos, para cada um de vocês, qual é o conceito de saúde? Fantasiasse um pouco como seria um mundo saudável. O que é saúde individual, o que é saúde coletiva? Que eu acho que desse grupo aqui pode surgir ideias fantásticas que não vão vir dos moderadores só, mas vamos focar em saúde. Se o UOL concordar com essa ideia, é que cada um falasse um pouco, sonha, voa, como diz Leonardo Boff, deixa de ser galinha, vai ser águia, e pensa assim, daqui a 20 anos, pensem na vida de vocês. Por exemplo, vou dar um exemplo para esquentar um pouco o debate. Quando eu era jovem,
e a vida era mais lenta, não tinha essa velocidade louca que adoece nós todos, eu me lembro que os momentos mais saudáveis da minha vida é quando eu deitava numa esteira nas férias e passava 3, 4 horas olhando as estrelas e conversando com meus primos em férias. E havia tempo, não tinha iPhone, não tinha mensagem por telefone, você não era tão assediado. Então, e os encontros eram muito valorizados, encontros com a natureza, encontros com os parentes. Então, nós ficávamos 4 horas olhando estrelas e conversando sobre a vida. Então, esse eu me lembro como um dos momentos mais saudáveis que eu vivi na vida. Quando eu penso assim, em saúde, eu me lembro desses momentos. Isso eu estou começando, mas eu quero que a gente dê a volta, porque eu quero que vocês lembrem de espaços e de momentos de saúde na vida de vocês. Porque são esses espaços que intuitivamente a gente sabe que aquilo é saúde, muito mais do que racionalmente, mas usando a intuição a gente sabe que aquilo é saúde, que a gente pode criar aqui uma plataforma de saúde, que quem sabe no futuro, o UOL fica tudo para ele fazer. Eu vou entrar de férias, vou contar estrelas, mas o UOL vai colocar numa plataforma não só para ele medir a glicose e medir a anemia, mas o UOL vai colocar no eHealth como ideias, sugestões de promoção de saúde e não de foco na doença. Vai começar por aqui, cada um vai ter 3 minutos. Você concorda, não? Concorda com... Você vai falar. Meu nome é Bruno, bom dia. Para mim, assim, saúde está muito ligada à felicidade. Porque se uma pessoa é infeliz, como é que você fala que ela é saudável? Se ela não está bem emocionalmente. Então, saúde vai além da dimensão física, tem a dimensão emocional e até uma dimensão mais filosófica, que é a consciência de quem você é, em que mundo que você vive, sua participação na sociedade. Então, eu vejo muito assim. E também tem assim a história do meu avô, que ele é professor de educação física. Muitas das coisas que você estava falando agora, eu lembro dele falando para mim, que é a questão que ele falava, médico é o profissional da doença, não da saúde. E ele falava, a educação física que cuidaria da saúde. E o médico precisaria também prestar atenção nessa parte. Aí eu fico feliz assim de ver que as coisas estão mudando aos poucos, né? Mas o conceito assim para mim é esse, saúde ligada à felicidade. E felicidade é a satisfação da pessoa, autorrealização. É isso. Oi, meu nome é Anelisa, eu trabalho como... Fala bem perto, que senão não grava. Ok, meu nome é Anelisa, eu acho que saúde justamente também é felicidade, mas é conexão e humildade, né? Por que humildade? Porque a gente transita por muitas empresas, sou do lado empresarial, né, e eu faço a conexão justamente com as empresas e perguntando para elas por que vocês não pegam as experiências das outras que já têm, por que querem começar de novo do zero, né? Não precisa isso, né? O mundo é muito maior e se você estender a mão e ver o que o outro tem e poder transferir esse conhecimento, isso é você construir uma sociedade saudável. E é isso que eu espero para os meus filhos, né, e para todos, né, esse tempo de ouvir, de refletir e de conversar, né? Então é isso. Ok. Meu nome é Cristiana e eu acredito muito na definição da ONU de saúde como bem-estar biopsicossocial e na questão de que a pessoa, para ser saudável, a sociedade como um todo tem que ser saudável. Não se pode pensar em saúde em termos individuais, mas sim em termos coletivos. E isso é o que eu penso. Meu nome é Renê, eu trabalho em empresa grande, né? Eu acho que sou marido da Cristiana. Fui de um tempo para cá, de anos para cá, um pouco mordido por essa... Sou conselheiro de algumas organizações sociais e tal, mas eu acho que saúde está muito mais a você um pouco sair do seu dia a dia, sair das suas empresas
e pensar que o mundo é muito maior. Eu acho que um pouco que a Vera falou, eu acho que a visão tem que ser mais holística, né? Eu acho que todos os conhecimentos, eles, de alguma forma, eles se encaixam, e eu acho que as pessoas têm que um pouco tentar sair desse dia a dia. Claro que é um inferno, é correria, é tempo para tudo, você viaja, eu viajo 6 vezes por ano, mas enfim, eu acho que o momento que você tem livre é para você estar com a sua família, para você tentar fazer alguma coisa para melhorar esse mundo. Agora, seja qual for essa coisa. Alguns têm mais tempo, outros têm menos tempo, mas enfim, eu acho que você não pode perder de estar parando e pensando. Eu acho que isso que é o principal. Meu nome é Érica, concordo com meu amigo aqui. Para mim, saúde é você poder ter tempo de poder agir a sua vida, resolver os seus problemas, né? O que não acontece hoje. Eu, como sou ligado ao lado social, eu acho que a base familiar é a estrutura para tudo. Então, se você não tem essa base familiar, é difícil você ter saúde, né? Então, essa estrutura base, eu acho que é necessário. Ter tempo para curtir a sua família, ter a família, ter o apoio da família, e assim você poder viver. Porque sem isso... Bom dia ainda, né? Meu nome é Thaís, eu sou assistente social, trabalho num projeto social que a gente atende mulheres, mães e as crianças, a família de um modo geral. Então, eu concordo, eu acho que saúde é família, é união, eu acho que é o mais essencial, que nós, por exemplo, estamos aqui unidos em função de um objetivo, e as instituições, as ONGs, os projetos nascem e se desenvolvem em união mesmo, que eu acho. Hi, I'm Keta Yoon. Thank you very much, Dr. Vera and Al, for hosting this presentation. I agree, with everything that's been said so far. That I think health is a very comprehensive subject, both physical health, prevention, treatment, emotional health. Being able to follow your own dreams, have time for your family. Personally, I was almost a physician. My father's a physician, and at a specific point, I changed trajectory to be able to still take advantage of other things in life that I wouldn't have been able to take as much advantage of travel, international affairs, of other areas that I'm working in now. And being a surgeon, I wouldn't have been able to spend as much time with my family. So, it's in terms of defining moments, that was probably one for me. But I, agree that health is a very comprehensive, individual and community subject. My name is Robert. I think for me, health stems from knowing what your God-given talents are and then getting to do those on a regular basis, being connected to some purpose that is greater than yourself, and then having a support group of people that are around you that are helping encourage you and to achieve that purpose, and to just be reflective from time to time on that journey, and be grateful for the gifts we have been given. Bom dia. I'm Laura, and like many of you, I also believe that health is a very comprehensive thing. And I think for me, health is really related to balance, like balance in my time and between work and life, and leaving space for family and friends and community, and then also just balance in other areas like exercise and diet, and just like all of that fits together. So I think all of that is really important for comprehensive health. Bom dia a todos, parabéns, doutora. Meu nome é Bernardo, e a impressão que eu tenho em relação à saúde, né, ela está muito próxima a um conceito de acessibilidade ao bem-estar, né? A ONU diz, né, que o bem-estar, saúde é o bem-estar psicossocial, e você ter acesso ao que te faz bem, ao que te gera, né, bem-estar, é saúde. Para quem está são e para quem está doente. Então, é muito desolador o nosso cenário de saúde, quando percebe que a gente tem uma camada grande da população que não tem acesso ao mínimo existencial em relação à saúde.
Mas o que eu imagino como conceito de saúde é exatamente esse, é permitir, né, acesso ao que faz bem, e para quem está doente, o que faz bem é um tratamento hospitalar, um tratamento médico, né, para quem está são práticas que tornem ainda melhor a saúde mental e tudo mais, mas saúde, para mim, tem a ver com acessibilidade ao bem-estar, é isso. Bom dia, meu nome é Priscila. Primeiro, para mim, saúde começa no indivíduo. Então, ser saudável, estar saudável, se manter saudável. E de dentro para fora. E, como disse meu amigo, né, bastante ali em inglês, não sei o nome dele, mas um pouco em português, para mim é estar conectado com a essência. Estar conectado com a sua essência, cada um de nós individualmente, e se manter conectado com a sua essência em tudo que faz no seu dia a dia, individualmente, e conseguir olhar para as diferentes essências. Se todos nós estivéssemos conectados com nossas essências todos os dias e olhando para cada um de nós conectados com nossas essências, seríamos saudáveis, na minha, né? Seríamos e nos manteríamos saudáveis. Essa é a minha visão. Eu acho que eu vou acabar falando um pouquinho, porque eu falo muito, Vera. Primeiro, é um prazer estar aqui, te conhecer pessoalmente. Sempre quis te dar um beijinho, que depois eu vou te dar. Bom, eu tenho que dizer o que está escrito aqui na minha camisa, né? Que saúde, para mim, é bem viver. Eu sou fundadora de uma organização social que tenta melhorar a vida das pessoas, das famílias com pessoas autistas, que é uma condição, né, incurável. E é claro que, quer dizer, é mais complicado um pouco que tudo que você falou, tudo que a saúde de criança faz, a beleza do trabalho da saúde de criança, mas é uma condição que não tem como a gente apoiar a família por 2 anos, né? Mas é para a vida toda. É um trabalho para a vida toda que a gente está construindo devagarzinho. Só atendemos, por enquanto, crianças jovens até 19 anos, é o nosso mais velho. Ainda não começamos todo um trabalho para adulto. Mesmo assim, o trabalho para as crianças ainda está bastante precário. E, então, o que nós estimulamos as famílias é o bem viver. Porque se é uma condição que não tem cura, mas tem muita melhora, graças a Deus, a família precisa viver com alegria. A família precisa aceitar aquela situação, aceitar aquela criança, amar a situação. Amar a situação entendendo, né, no sentido de que é uma situação difícil, complexa, mas uma oportunidade única na vida de todos que convivem com a pessoa autista, não só dos pais, né, nós, os profissionais e todos, enfim, que participam e podem participar, e todos nós, e todos vocês, e todos aqui podem participar da vida, e é o nosso objetivo maior, nossa missão é de integração, de inclusão dessas pessoas na sociedade, porque eles são invisíveis, né, Vera? São invisíveis, eles não têm nenhum sinal característico, então eles passam, vocês passam por dezenas e centenas, não sei, ao dia, sem saber que eles estão ali, que eles existem. E então, o nosso bem viver, o que nós queremos dizer é isso, é viver com alegria, viver na certeza de que é uma situação que vai passar, que nós não sabemos por que nós estamos vivendo essa situação, mas tem um motivo, não é? E um dia isso vai passar e tudo vai ser esclarecido. E, enquanto isso, vamos viver com alegria e vamos usar, né, essa oportunidade para crescer. Porque todos nós que convivemos com uma situação tão difícil, tão diferente, nós temos muito que aprender. Como você falou, aprender com essas famílias, com essa força, com essa garra, com essa... Algumas famílias ficam bastante deprimidas inicialmente, até ficam, mas outras mostram uma força que a gente fica, meu Deus, de onde elas vão buscar essa força? Rapidamente arregaçam as mangas e começam e perguntam: o que eu posso fazer? Eu quero que meu filho melhore. O que eu posso fazer agora? Já, né? E se dedicam a isso com muita rapidez. E outros também superam o tal do luto que os psicólogos falam com muita rapidez também e começam a agir.
Então, bem viver é isso, é estimular as crianças, né, e serve para todos nós. É viver o nosso dia a dia com alegria, não importa as surpresas, as situações, as dificuldades. E entender as dificuldades como oportunidades de crescimento. Mas o dia a dia tem que ser vivido com alegria. Para mim, isso é saúde. Bom, meu nome é Suzana, como eu já falei. Concordo com tudo que já foi dito. Acho que saúde também, para complementar, é entretenimento. Ter consciência, né, como ele falou, conhecimento de si próprio e tentar conscientizar do que é a tua meta aqui nesse planeta Terra, e se você ter o poderio de lutar pelas tuas metas, você aumenta a tua autoestima, aumenta a sua saúde, se sente mais útil. Harmonia com a natureza. Eu acho que ajudar o próximo também aumenta a saúde da gente e diminui o nível de depressão, inclusive. Eu também concordo com tudo, e se é para contribuir, eu acho que saúde é ser coerente, é ter integralidade. Lembrando do que a Pamela falou ontem, ser coerente, né? E eu acho que a Rio+20 está sendo mais coerente quando não pensa mais só aquela relação homem aqui e o ambiente ali, né? Não é à toa que saúde está na Rio+20 dessa vez muito mais forte, muito mais encarnado, o social está encarnado. Porque uma coisa depende da outra, né? Vegetarianismo, agricultura orgânica, todas as questões que são mais em pauta aqui na Rio+20 estão diretamente relacionadas com a saúde, né? Eu acho que saúde é isso, é você voltar a ter essa visão integral da vida, né? Se relacionar com a vida de maneira integral. Essa contribuição. Meu nome é Velmer, e só para lembrar um pouquinho, é muito recente a saúde no Brasil, em termos até legais, porque a primeira vez que apareceu a palavra saúde na legislação brasileira foi em 1988 com a Constituição. Até então só se falava em doença, né? E hoje também, no Jornal pela Manhã, li que a saúde não estava aparecendo no documento da Rio+20, que até então não foi ainda homologado, que o Brasil teve que assumir a presidência agora por a questão do tempo ter se esgotado. E aí 9 parágrafos estão se falando de saúde, onde lá acho que resume muito isso. Não há sustentabilidade sem saúde e nem saúde sem sustentabilidade. Eu acho que isso resume, para não ficar redundante em todos que falaram, concordo também com todos eles. Tá? E eu acho que quando nós pudermos ser menos competitivos, de forma destrutiva e mais tolerantes, alcançaremos uma saúde social geral melhor. Obrigado. Meu nome é Débora, também concordo com todos. Vou dar uma resumida ali com o Bruno, né, Bruno? Eu também acho que a felicidade está totalmente ligada à saúde. Eu preciso da saúde física para ser feliz, preciso da mental para ser feliz, preciso estar com a minha família para ser feliz, preciso lidar com pessoas éticas para ser feliz. E, sendo feliz, é assim que eu tenho saúde. Dessa maneira, então, eu acho que felicidade e saúde estão aí juntas. Hi, my name's Tarek. Alan, I don't know if you partner with NASA at all, but they've been developing some exciting health technologies for their man-made, sort of man mission to Mars. Things like optogenetics and creating iPad apps where astronauts can actually use augmented reality to guide them through complex surgeries. But that actually represents, I guess, the future of healthcare for me, just having greater personal control over your own biology. Bom dia ainda. Meu nome é Rafael e, para mim, saúde, em termos coletivos, é uma sociedade mais sinérgica, onde você aproveita mais o que as pessoas estão fazendo. E, nesse sentido, eu penso muito em o fim da escassez, né? Acho que, para mim, saúde é menos escassez e, com isso, a gente chega cada vez mais em uma sociedade onde você tem menos e é mais, né? E, em termos individuais, eu penso muito na saúde como você agrupar 4 pontos que, para mim, são essenciais, que é você fazer uma coisa que você gosta muito de fazer, que você faça muito bem
que você seja remunerado para isso, que você receba, né? E que você tenha um propósito social muito claro, um propósito de mudar o status quo que a gente vive. Então, quando eu penso em saúde, eu acho que eu penso nesses itens. Novamente, meu nome é Vinícius. Saúde, para mim, é se permitir ser vulnerável. E quando a gente se permite ser vulnerável, a gente foge um pouco dessa paranoia de que temos que ser perfeitos, bonitos, ricos, bem-sucedidos para sermos alguém na vida. E eu acho que essa ética do sucesso fez com que a gente se tornasse um pouco esquizofrênico com isso, onde todo mundo se olha no espelho e fica frustrado pelo fato de não se ver tão perfeito como deveria ser. E saúde, para mim, bebe muito do que o Bernardo Toro falou ontem, que tem a ver com a ética do cuidado, é saber cuidar de si, saber cuidar dos outros, saber cuidar daquilo que é de todo mundo, independentemente de ser de vários anônimos com os quais você se relaciona. Então, quando você tem essa preocupação sistêmica de que não basta só olhar para o seu umbigo, mas que tem que cuidar da sua família, dos seus parceiros, dos seus funcionários, e também cuidar daquilo que é de todo mundo, independente de conhecer ou não, isso para mim é uma saúde de 360 graus. Is it okay? I'm working, but I'm very happy and eu estou muito feliz e de estar aqui, muito feliz mesmo e muito emocionada, empolgada, porque são coisas que eu acredito muito na minha vida. Apesar de eu ser engenheira, não tem nada a ver, né, com a questão técnica, né, de remuneração. É uma coisa que eu faço voluntário, porque eu trabalho com jovens há 16 anos. E eu achei muito legal, assim, particularmente, cada um de vocês falaram coisas que me tocaram, desde as estrelas, a yoga, né, a questão do integral. Eu acho que o ser humano, ele é moral, ele é social, ele é físico e ele é espiritual. Então, a felicidade é o equilíbrio, né? Ser holístico. E até falei com a Márcia, eu fico brava demais quando eu chego para o médico, porque eu moro numa cidade de interior muito pequena, eu conheço todo mundo, né? Minha família é de lá há muitos anos. E aí eu chego num médico na rua, falo, alguma coisa, faço uma pergunta, tipo assim, não entendo. Passa para o outro, né? São especialistas. Eu falo, se tirar o corpo humano e agora eu tenho que, né, ser específica. E é muito, assim, eu acho muito importante a gente cuidar do ser humano, uns dos outros e de nós mesmos, de forma integral. A gente ter essa visão que tudo faz parte, tudo é importante, né? A questão financeira, lógico, mas a gente tem que ter assim o grau do que cada coisa faz sentido na nossa vida e aí a felicidade, né? Então eu fiquei muito feliz e a questão, só para falar um exemplo, eu tenho uma filha de 7 anos. E na sala dela eu percebia que o pessoal era muito... a turminha, né, de 7, 8 anos, bem agitada. Aí eu propus, conheço todo mundo da escola, né, também, lá do interior, e propus de eu dar aulas de yoga, porque eu sou fascinada, né, assim, gosto, não sou professora, mas sou praticante. E foi muito bom, até pela minha super ansiedade, assim, muito ativa. E fui dar aula para as crianças na sala dela, né? Então, faço alguns exercícios, e né? E como isso, realmente, assim, com as crianças, eles vão tendo esse sentido, percebendo. E, realmente, nós somos muito importantes nessa transformação do que a gente vê que é importante para criar essa cultura. E, como os médicos falaram, né? A questão da parceria mesmo. É muito importante no coletivo, a questão da saúde coletiva, essa parceria de todas as pessoas que têm essa vontade de evoluir o nosso planeta, né? Nós como seres humanos. Então, eu estou muito feliz, muito emocionada. Desculpa, eu estou fazendo uma ponte aqui no meu trabalho. Aí eu fiquei, falo, não falo, falo, não falo. E muito obrigada. Obrigada, Vera e Al. Well, so I thank you very much that you were willing to come and listen to the ideas that we are developing to try to transform the condition of health and wellness in the world. As you can see, they are still at the beginning in some sense, and so it's very nice that everyone was willing to listen and entertain these ideas and also to share with us your feelings and aspirations around health, because it is, in the end, a very personal subject.
But as someone else said, we also have to figure out how to make it work on the level of a community and then a country, right? And then a world. So thank you again for your time and your involvement, and it was a pleasure to be here for myself. Eu quero dizer que eu adorei estar essa manhã inteira com vocês. Eu acho que a gente mostrou na prática que não se constrói saúde sozinhos, e esse antigo paradigma, né, de que os palestrantes são os donos da verdade, eu acho que a gente mostrou que, na verdade, todos nós temos conhecimentos, nós somos só uns estimuladores de algo que existe em todos vocês. Adorei a forma, o Al imediatamente concordou da gente fazer essa forma de círculo, que simbolicamente significa que todos estamos à mesma distância do centro, a todos temos o mesmo poder. E especialmente gostei do que você falou sobre as vulnerabilidades. Acho que quando nós pensamos na nossa própria saúde, na saúde da nossa comunidade, na saúde do nosso país e na saúde do planeta, e pegando um pouco carona no Bernardo Toro, no Leonardo Boff, eu acho que uma das coisas que nos confundiu muito e que nos fez muito mal ao longo dos anos foi essa sociedade competitiva industrial que nós vivemos, e baseada no êxito, você tem que ser jovem a qualquer preço, não importa que idade você tenha, baseado na competitividade, baseado no medo, né? Porque, na verdade, quando você compete, você tem medo. Você tem medo do que o outro vai te ganhar, ou que você vai acabar sendo aniquilado. E uma sociedade movida pelo medo, ela não é uma sociedade rica em saúde. Uma sociedade movida pelo amor, pela alegria, pelo exercício físico, pela yoga, ela é movida, essa sim tem chance de ser saudável. Especialmente eu quero finalizar com um ponto que ele levantou, que eu acho fundamental. Eu acho que essa nova sociedade que está surgindo, que eu acho assim, eu sou muito otimista em relação à humanidade, porque eu acho que, apesar de todos os dramas, das mudanças climáticas, e até pela primeira vez a humanidade junta está tendo que enfrentar um problema em comum. Vocês lembram que, ao longo da história da humanidade, cada país enfrentou guerras, etc. Pela primeira vez, nós estamos enfrentando o problema da possível extinção do ser humano. Isso é um problema de nós todos, não é do Japão, não é do Brasil, não é dos Estados Unidos, é de todos. Então, eu acho que, apesar de ser um problema gravíssimo, a experiência que nós tivemos hoje, sem nunca termos nos conhecido antes, né? Eu conheço algumas pessoas daqui, mas a maior parte, para mim, são pessoas... Eu fiquei tão impressionada com a consciência, com a percepção de que cada um, as palavras de uns de vocês, tem que estar ligados à sua própria essência. E principalmente, quando ele falou sobre as vulnerabilidades. A gente está tão acostumado a nos mostrarmos campeões em tudo, né? A nos mostrarmos fortes em tudo. Queremos nos destacar da média, porque acha que assim a gente vai sobreviver, porque nós somos tão exitosos, cada um de nós é tão exitoso. E onde estão, como diz Caetano Veloso, um grande cantor, famosíssimo cantor brasileiro, ele diz que cada um sabe as alegrias e as dores de ser quem nós somos. Então, se a gente não leva em conta as nossas vulnerabilidades e não aconchega esse lado vulnerável que cada um tem, só pelo simples fato de ser um ser humano, você não vai conseguir ser sadio nunca, você não vai conseguir desfrutar de alegria nunca. Então, eu quero dizer que eu fiquei bastante alegre, bastante feliz de, principalmente, ouvir as experiências de todos. Tive a oportunidade de ouvir essa experiência que nos dá muito alento do Al, de levar, através usar o Facebook. Quando ele fala do Facebook e fala, a gente sabe o alcance do Facebook, e eu sempre penso, mas Facebook, só botar lá quem são meus amigos, que dia é meu aniversário, isso não vai muito longe. Para que serve o Facebook, afinal de contas? E quando você imagina que o Facebook vai servir para levar informação sobre autoestima, sobre essência, em larga escala, para milhões de pessoas, e atingir
milhões de pessoas rapidamente, em termos de informação e etc., em termos de convívio, em termos de todo o aprendizado que nós temos, de todo o conhecimento que o Saúde Criança já produziu nesses 21 anos, rapidamente pode ser espalhado pelo mundo, eu percebo que essa nova humanidade, ela já existe, não no plano material, mas no plano, vamos dizer, mental e no plano emocional, ela já está sendo elaborada e construída no nível mental por nós todos. Falta baixar, dar um download para essa humanidade. Mas eu acho que um painel como o de hoje, ele já está dando um download para essa humanidade, e está sendo uma prova de que é possível essa espécie humana sobreviver. Né? O planeta vai sobreviver sempre, mas é possível que a gente reverta, nesses próximos 15, 20 anos cruciais, a história da humanidade. Mas não vai ser com individualismo, não vai ser com falta de proatividade da nossa parte que isso vai acontecer. E a cada testemunho de vocês hoje de saúde, para mim é um indicador de que essa nova humanidade, que essa nova consciência, que essa nova relação entre nós é possível. Eu agradeço profundamente a vocês todos a alegria desse painel. Obrigada.